Olá, meu nome é Ingrid Osternack e eu sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo, eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer algumas observações para deixar a ilustração ainda melhor. A Vivência do Ilustrador é um programa onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu. Passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e, no final, ainda recebe 20 exemplares impressos com a sua ilustração publicada. Se você deseja participar, aqui abaixo do vídeo tem um link onde você pode entrar para a fila de espera para ser avisado quando o programa vai começar novamente. E hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Samela Jani, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento, e quem me acompanha já sabe, é que tem espaço para o texto. Muitas vezes a gente faz a ilustração para a página toda e esquece de deixar o espaço para o texto. Aí o editor às vezes tem que cobrir a ilustração com o texto, que é o que está acontecendo aqui, colocar uma caixa transparente ou até mesmo cortar a ilustração para colocar o texto na página. Alguns alunos me pedem para não colocar essa caixa no nosso livro, mas é importante lembrar que quem praticamente decide isso é o próprio ilustrador, quando ele faz a composição, porque depende mais dele do que do editor. Depende do que ele vai desenhar ou da cor que ele vai fazer no fundo. No caso aqui da Samela, eu vou conversar com ela e a gente vai chegar a uma solução. A segunda coisa é que o esboço esteja no formato correto e nítido. A Samela enviou certinho. O objetivo da vivência é aprender na prática, então eu sempre peço que o aluno siga as orientações, de modo que, quando um cliente solicitar o esboço, você, como ilustrador, saiba como enviar. Quanto à nitidez, a gente consegue visualizar exatamente o que ela tem em mente, o fundo está bem claro, não está acinzentado, então perfeito. Sobre os personagens, eu acho que eles estão muito fofos. Os dois têm traços bem minimalistas, que são bem adequados para crianças pequenas. Os olhos também têm um estilo bem fofo. Esse estilo de ilustração é muito utilizado para crianças bem pequenas. O texto da Samela é um pouco maior do que essa coluna, que é o que geralmente a gente utiliza no livro. Então, esse pedacinho aqui acabou ficando em cima da ilustração. Há casos em que a diagramação não pode ser alterada, então o texto teria que ficar ali mesmo. Porém, como cada caso é um caso, cada cliente é diferente, é o próprio cliente que vai decidir se ele vai pedir para ela alterar ou se vai alterar a posição do texto. No nosso caso, os textos costumam ficar no lado esquerdo da página. Já essa estrofe, como eu já falei antes, eu vou conversar com a Samela para a gente decidir em conjunto sobre o que a gente vai fazer com ela. Eu digo isso porque às vezes alguns alunos preferem até diminuir o texto do que ficar em cima da ilustração. E às vezes, para não ter que reduzir o texto, a gente tenta colocar essa pequena estrofe mais para a direita. Mas é bom lembrar que a gente pode fazer isso aqui, na vivência. Nem sempre isso vai acontecer quando você estiver trabalhando para um cliente no mercado editorial. Nem todo cliente vai aceitar e vai até pedir para você modificar a ilustração. E é para isso que serve esse esboço, para que a gente e o nosso cliente veja como a página inteira vai ficar e possam decidir. Às vezes vai ser uma decisão do próprio cliente, às vezes vai ser uma decisão em conjunto. Então, vendo essa página toda, é que a gente vai poder decidir se eles vão querer modificações antes de começar a pintar e finalizar a ilustração. Quanto ao cenário e os elementos, são também bem minimalistas e eu acho isso super interessante. Cada ilustrador tem o seu estilo e, na minha opinião, isso é maravilhoso. Não é fantástico encontrar vários estilos de ilustração numa livraria? Eu sempre digo que eu fico encantada com a diversidade de estilos que tem no nosso livro. Sobre o personagem principal, uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui é que, na minha opinião, ele poderia ser modificado um pouquinho aqui. A barbatana do tubarão está escondida atrás do corpo dele. Ela sairia aqui do lado do corpo. Então, a barbatana poderia ser desenhada assim, ultrapassando aqui um pouco essa linha. Dando continuidade, eu gostei muito dos peixinhos aqui, porque eles trazem mais interesse à cena, mais narrativa, e também curti muito essas estampas nessa vegetação que está submersa. O fundo tem algum movimento e eu imagino que ela vai fazer uma coisa bem sutil
para combinar com os traços do desenho e também não atrapalhar a leitura do texto. Para finalizar, gostei também dessa esfumatura do tubarão porque isso dá uma sensação de volume. Eu quero agradecer a Samela por ter enviado o esboço, quero agradecer a você que está assistindo, eu espero que você tenha curtido os meus comentários. Se você gostou, dá um joinha e me siga no meu canal. Uma ilustrada semana e até mais!